Roberto parou de respirar quando viu a operária suando na construção. Era impossível, mas os traços eram idênticos aos da filha há 11 anos. A jovem se apresentava como Luana, carregava sacos de cimento sobre o ombro. Ninguém esperava o que aconteceria depois daquele breve encontro. Roberto Silva ajustou o terno cinza enquanto caminhava pela entrada da obra de construção. Aos 60 anos, era dono de uma das maiores empresas do país, acostumado com luxo e poder. Naquela terça-feira de março, veio inspecionar pessoalmente o progresso da nova sede da multinacional que estava sendo erguida no centro de São Paulo. Era um prédio que custaria 50 milhões de reais, e ele não tolerava atrasos. O barulho das máquinas ecoava pelo canteiro quando Roberto passou pelo portão principal. Engenheiros correram para cumprimentá-lo, mas sua atenção foi capturada por uma cena que o fez parar completamente. No meio do canteiro, uma jovem operária lutava para carregar 2 sacos de cimento no ombro. Ela suava intensamente, o rosto marcado pelo cansaço, mas continuava tentando erguer o peso que claramente era demais para ela. Roberto sentiu o mundo girar ao redor dele. O coração disparou de uma forma que não acontecia há anos. Aquela mulher era impossível, mas era exatamente igual à sua filha Isabela. Os mesmos olhos castanhos expressivos, a mesma linha do queixo delicado, até a forma como prendia o cabelo cacheado com uma fita simples. "Senhor Roberto, está tudo bem?" perguntou o engenheiro-chefe, notando que o patrão havia parado de andar e estava pálido como papel. Roberto não conseguia responder. Suas pernas tremiam enquanto observava a jovem se esforçando com os sacos de cimento. Era como se o tempo tivesse voltado 11 anos atrás, quando Isabela tinha 10 anos e insistia em ajudar ele no jardim, carregando vasos que pesavam mais que ela mesma. "Isabela", ele sussurrou, sem perceber que havia falado em voz alta. O engenheiro franziu a testa, confuso. "Senhor?" "Não. Nada." Roberto balançou a cabeça, tentando voltar à realidade. Mas seus olhos permaneciam fixos na operária que agora tentava arrastar os sacos pelo chão de terra. A memória veio como um soco no peito. Isabela, sua única filha, brincando no quintal da mansão numa manhã de sábado. Ela havia acabado de completar 10 anos e estava animada porque ele prometera levá-la ao parque de diversões no domingo. Roberto lembrava-se de cada detalhe. O vestido rosa que ela usava, o jeito como corria pela casa gritando "Papai, papai!", o sorriso que iluminava toda a casa. No domingo, ela simplesmente desapareceu. Saiu para comprar pão na padaria da esquina e nunca mais voltou. 11 anos de busca desesperada, 3 anos ao lado de Patrícia e 8 anos sozinho, com detetives particulares, recompensas milionárias, cartazes espalhados por todo o país. Nada. Isabela havia sumido como se a terra tivesse engolido. "Preciso falar com aquela funcionária", Roberto disse para o engenheiro, apontando para a jovem operária. "Aquela ali é a Luana, trabalha na equipe de carga. Muito esforçada, mas às vezes se mete em serviços pesados demais para ela." Luana. O nome ecoou na mente de Roberto como uma revelação. Ele começou a caminhar na direção dela, o coração batendo tão forte que sentia nas têmporas. Cada passo parecia durar uma eternidade. Quando chegou perto o suficiente para ver claramente o rosto dela, teve certeza absoluta. Era Isabela. "Com licença", ele disse, a voz saindo mais fraca do que pretendia. A jovem levantou o olhar e Roberto sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Eram os mesmos olhos da filha, a mesma expressão doce misturada com determinação. Por um momento ele ficou completamente mudo, apenas olhando para aquele rosto que havia procurado em cada multidão durante 11 anos. "Sim, senhor?", ela perguntou, limpando o suor da testa com as costas da mão. A voz era suave, mas havia uma dureza ali que Isabela nunca teve. Era a voz de alguém que havia enfrentado dificuldades reais. "Eu posso ajudá-la com isso?", Roberto apontou para os sacos de cimento, estendendo a mão trêmula. Luana olhou para ele de cima a baixo, notando o terno caro, o relógio de ouro, os sapatos italianos. Sua expressão se fechou imediatamente. "Não preciso de pena de ninguém, principalmente de rico que vem aqui só para se sentir melhor consigo mesmo." A resposta foi como um tapa na cara de Roberto.
Isabela jamais falaria assim com ele, mas havia algo na postura dela, na forma como ergueu o queixo com orgulho, que o fez ter certeza de que estava diante da própria filha. Não é pena, ele insistiu, dando um passo mais perto. É só, você parece muito nova para carregar esse peso sozinha. Tenho 21 anos e trabalho desde os 15. Sei muito bem o que posso ou não fazer. Luana retrucou, cruzando os braços. E não lembro de ter pedido opinião. Roberto engoliu em seco. 21 anos. Isabela teria exatamente 21 anos se estivesse viva. A coincidência era impossível de ignorar. Como você se chama? Ele perguntou, tentando controlar a ansiedade na voz. Por que quer saber? Só curiosidade. Luana o estudou por alguns segundos, claramente desconfiada. Luana Silva. E você deve ser o dono desta obra toda. Pelo jeito que todo mundo ficou nervoso quando você chegou. Silva. O mesmo sobrenome dele. Roberto sentiu as pernas bambearem novamente. Você sempre morou em São Paulo? Olha aqui, senhor. Ela fez uma pausa, esperando ele completar. Roberto. Roberto Silva. Os olhos de Luana se arregalaram ligeiramente ao ouvir o sobrenome, mas ela logo disfarçou. Senhor Roberto, eu tenho trabalho para fazer. Se não tem nada específico para falar sobre a obra, preciso voltar ao serviço. Só mais uma pergunta. Ele implorou, vendo que ela estava prestes a se afastar. Você lembra da sua infância? De quando era pequena? A pergunta pegou Luana completamente desprevenida. Ela parou de caminhar e se virou para ele, uma expressão estranha no rosto. Por que está perguntando isso? É que você me lembra alguém muito importante. Lembro de algumas coisas, ela disse lentamente, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Mas não de tudo. Teve uma época, antes dos 10 anos, que é meio confusa na minha cabeça. Roberto sentiu o mundo desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. Não conseguia mais conter as lágrimas que começaram a brotar dos olhos. Isabela, ele sussurrou novamente, dessa vez alto o suficiente para ela ouvir. O que disse? Nada, eu... Roberto limpou os olhos rapidamente, percebendo que estava assustando a jovem. Desculpe, preciso ir. Ele se afastou rapidamente, deixando Luana parada no meio do canteiro com uma expressão completamente confusa. Roberto caminhou até o carro oficial que o esperava na rua. Entrou no banco traseiro e pediu para o motorista levá-lo embora dali imediatamente. Durante todo o trajeto até o escritório, ele não conseguiu parar de chorar. 11 anos de dor, de busca incansável, de noites sem dormir imaginando o que havia acontecido com sua menina. E agora ela estava ali, a poucos metros dele, trabalhando em condições pesadas, sem fazer a menor ideia de quem era realmente. Senhor Roberto, chegamos! O motorista anunciou quando pararam em frente ao prédio comercial onde ficava a sede da empresa. Obrigado, Carlos. Pode ir embora. Não vou precisar mais hoje. Roberto subiu para o escritório, mas não conseguiu se concentrar em nada. Ficou na janela olhando para a cidade, pensando na filha que havia encontrado, mas que não o reconhecia. Como explicar para ela quem realmente era? Como provar que não estava louco? Pegou o telefone e ligou para o número que sabia de cor, mesmo sabendo que ninguém atenderia. Era o celular de Patrícia, sua esposa, que havia se desligado da vida 3 anos depois do desaparecimento de Isabela. O luto e a depressão foram mais fortes que ela, e Roberto ficou sozinho para continuar a busca. Oi, Patrícia, ele falou para a caixa postal como fazia toda vez que precisava desabafar. Encontrei nossa menina. Ela está viva, está bem, mas não lembra de nós. Não sei o que fazer. Preciso da sua ajuda. Preciso que me diga como chegar até ela sem assustá-la. Desligou o telefone e se sentou na poltrona, exausto emocionalmente. Amanhã voltaria à obra. Precisava conversar com Luana de novo, descobrir mais sobre ela, entender como sua Isabela havia se tornado uma operária chamada Luana Silva. Mas uma coisa ele sabia com absoluta certeza: não perderia a filha novamente. Desta vez, faria qualquer coisa para trazê-la de volta para casa. Roberto não conseguiu dormir uma única hora naquela noite. Ficou andando pela mansão vazia, olhando fotos de Isabela espalhadas por todos os cômodos. A casa havia se tornado um santuário para a filha desaparecida. O quarto dela permanecia exatamente como estava 11 anos atrás, com os brinquedos organizados, as roupas no armário,
até mesmo o copo d'água na mesinha de cabeceira. Às 5 da manhã, Roberto desistiu de tentar descansar. Tomou banho, vestiu uma roupa mais simples que o normal e dirigiu direto para a obra. Precisava ver Luana novamente, confirmar que não havia sido apenas sua imaginação desesperada criando ilusões. Chegou no canteiro antes mesmo dos funcionários começarem a trabalhar. Ficou dentro do carro observando cada pessoa que passava pelo portão, esperando ansiosamente pela chegada dela. Às 6h30 em ponto, Luana apareceu caminhando pela rua. Usava uma calça jeans desbotada, uma blusa simples e carregava uma mochila velha nas costas. Roberto a observou através do vidro do carro, prestando atenção em cada detalhe. A forma como ela caminhava era idêntica à de Isabela. Passos firmes, mas com uma leveza natural. Quando ela sorriu para o porteiro, Roberto sentiu o peito apertar. Era o mesmo sorriso que iluminava sua casa anos atrás. Durante toda a manhã, ele ficou inventando desculpas para circular pela obra. Conversava com engenheiros sobre cronogramas que já conhecia, inspecionava materiais que já haviam sido aprovados, tudo para poder ficar perto de Luana sem parecer suspeito. Foi quando ouviu uma conversa que fez seu coração disparar novamente. "Luana, você não deveria estar carregando essa carga sozinha", disse um colega de trabalho. "Chama o pessoal para ajudar. Não preciso incomodar ninguém, Marcos. Sei me virar", ela respondeu tentando erguer uma viga de ferro. "Pelo menos deixa eu ajudar. Essa viga é pesada demais." "Eu consigo", Luana insistiu. Mas Roberto podia ver que ela estava forçando além do limite. Sem pensar duas vezes, Roberto se aproximou do grupo. "Posso ajudar com isso?" Luana olhou para ele com surpresa. "Você de novo? Não disse ontem que tinha que ir embora?" "Mudei de ideia. Esta é minha obra. Tenho direito de estar aqui." Roberto respondeu, estendendo as mãos para a viga. "E você claramente precisa de ajuda." "Não preciso de nada", ela retrucou, mas sua voz saiu menos firme que no dia anterior. Roberto pegou uma das pontas da viga sem esperar permissão. Juntos, eles a carregaram até o local indicado. Durante todo o trajeto, ele observou discretamente o perfil dela. Havia uma pequena cicatriz no queixo que ele não havia notado antes. Isabela também tinha uma cicatriz no mesmo local, resultado de uma queda de bicicleta quando tinha 8 anos. "Obrigada", Luana murmurou quando terminaram de posicionar a viga. "De nada. Posso perguntar uma coisa?" Ela suspirou, claramente cansada das perguntas dele. "O que quer saber agora? Você mora sozinha? Por que isso importa?" Roberto pensou rapidamente em uma justificativa plausível. "É que você parece muito jovem para estar trabalhando em serviços tão pesados. Seus pais não se preocupam?" A expressão de Luana mudou completamente. A dureza deu lugar a uma tristeza profunda que ela tentou esconder rapidamente. "Não tenho pais. Moro com Dona Maria, a mulher que me criou." "Dona Maria? É uma senhora que me encontrou quando eu era pequena. Me criou como se fosse filha dela", Luana explicou, evitando olhar diretamente nos olhos dele. "Ela está passando por uns problemas de saúde agora. Por isso preciso trabalhar dobrado." Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua filha havia crescido sendo criada por uma estranha, passando necessidades, trabalhando em serviços pesados para sustentar alguém que nem era da família. Enquanto isso, ele vivia em uma mansão vazia, com dinheiro suficiente para resolver qualquer problema. "Que tipo de problemas de saúde?" ele perguntou, genuinamente preocupado. "Demência precoce. Esquece as coisas. Às vezes não me reconhece. Os remédios são caros. E o plano de saúde básico não cobre tudo", Luana explicou, a voz ficando embargada. "Mas a gente se vira. Sempre nos viramos." Roberto precisou usar toda a sua força de vontade para não abraçar ela ali mesmo. Sua filha estava passando por isso sozinha, carregando um fardo que uma jovem de 21 anos não deveria carregar. "Se precisar de ajuda..." "Já disse que não preciso de pena de ninguém", Luana o interrompeu, mas desta vez sem agressividade. Era mais cansaço que raiva. "Não é pena, é solidariedade humana." Ela o olhou com uma expressão diferente, como se estivesse tentando entender quem realmente era aquele homem. "Por que você se importa? Nem me conhece." "Às vezes a gente se importa sem saber explicar por quê", Roberto respondeu com sinceridade. Nesse momento, Luana fez algo que quase fez Roberto desmaiar de emoção.
Ela começou a cantarolar baixinho uma música enquanto organizava os materiais. Era Atirei o Pau no Gato, a mesma cantiga que ele costumava cantar para Isabela na hora de dormir. Você conhece essa música? Ele perguntou, a voz trêmula. Conheço, mas não sei de onde. Às vezes ela aparece na minha cabeça do nada, Luana respondeu, parecendo confusa. É estranho, porque Dona Maria jura que nunca cantou isso para mim. Roberto teve que se apoiar em uma pilha de tijolos para não cair. Era mais uma confirmação de que estava diante de Isabela. As lembranças da infância estavam lá, enterradas no subconsciente dela, aparecendo em pequenos fragmentos. Você tem muitas lembranças assim? Coisas que aparecem na sua cabeça sem explicação? Algumas, ela admitiu. Sonhos estranhos, músicas, cheiros que me deixam nostálgica sem motivo. Dona Maria diz que é normal, que todo mundo tem memórias confusas da infância. E você acredita nela? Luana parou de organizar os materiais e olhou diretamente para Roberto. Você está fazendo muitas perguntas pessoais para alguém que mal me conhece. Desculpe, é que você me lembra muito alguém importante. Já disse isso ontem. Quem? Roberto hesitou. Como explicar sem soar como um louco? Minha filha. Você é muito parecida com ela. Onde ela está agora? Não está mais comigo, ele respondeu, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ah, Luana disse. E Roberto percebeu um lampejo de compreensão nos olhos dela. Sinto muito. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Roberto observava cada movimento dela, cada expressão, procurando por mais sinais de que era realmente Isabela. Foi quando notou algo que fez seu coração parar. Luana tinha um tique nervoso. Quando ficava pensativa ou preocupada, mordia levemente o lábio inferior do lado esquerdo. Era exatamente o mesmo tique que Isabela tinha quando era criança. Preciso voltar ao trabalho, Luana disse, quebrando o silêncio. Claro. Obrigado pela conversa. Senhor Roberto? Sim? Sua filha. Ela teve sorte de ter um pai que se importava tanto com ela. As palavras atingiram Roberto como uma flecha certeira no peito. Ele teve que virar o rosto para esconder as lágrimas que começaram a brotar. Obrigado por dizer isso. Durante o resto do dia, Roberto ficou observando Luana trabalhar à distância. Notou que ela sempre ajudava os colegas quando precisavam, mesmo estando cansada. Notou que ela cantarolava baixinho enquanto trabalhava, sempre as mesmas músicas que ele cantava para Isabela. Notou que ela tinha o mesmo jeito de franzir a testa quando se concentrava. No final da tarde, quando todos os operários estavam indo embora, Roberto se aproximou dela novamente. Luana, posso fazer mais uma pergunta? Pode, ela respondeu, guardando as ferramentas na caixa. Você já se perguntou como seria sua vida se tivesse crescido em uma família diferente? A pergunta pegou ela desprevenida. Todo órfão se pergunta isso às vezes. E que tipo de vida você imagina? Não sei. Talvez uma vida mais fácil, com estudo, oportunidades. Mas não reclamo da vida que tenho. Dona Maria me deu amor e dignidade, que é mais do que muita gente rica consegue dar para os filhos. Roberto sentiu uma pontada de orgulho misturada com dor. Mesmo passando por dificuldades, sua filha havia crescido com valores sólidos e caráter forte. Você é uma pessoa especial, Luana. Como pode saber? Mal me conhece. Algumas coisas a gente percebe rapidamente. Ela o olhou com curiosidade. Por que tenho a impressão de que você não é um empresário comum? O que quer dizer? Empresários ricos não costumam perder tempo conversando com operárias. Nem fazem tantas perguntas pessoais. É como se você estivesse procurando por alguma coisa. Roberto engoliu em seco. Ela era mais perceptiva do que imaginava. Talvez eu esteja mesmo. Procurando por o quê? Por respostas para perguntas que me atormentam há anos. Luana o estudou por alguns segundos. Você parece uma pessoa que carrega muita dor. Carrego. Espero que encontre o que está procurando. Ela disse com sinceridade. Boa noite, senhor Roberto. Boa noite, Luana. Roberto a observou saindo pela porta do canteiro. Quando ela desapareceu na esquina, ele se dirigiu ao carro com uma certeza absoluta no peito. Não havia mais dúvidas. Luana era Isabela, sua filha amada, que havia procurado incansavelmente por 11 anos. Agora precisava descobrir como provar isso sem assustá-la. Como reconectar com alguém que não lembrava de você.
Como explicar que a vida dela havia sido construída sobre um mal-entendido que custou 11 anos de separação? Roberto tomou uma decisão. No dia seguinte, contrataria o melhor detetive particular do país para investigar a história de Luana. Precisava entender como Isabela havia se tornado Luana e quem era essa Dona Maria que havia criado sua filha. Desta vez, não perderia ela novamente. Mas foi só começar a reunião do final do dia que, de repente, Roberto acordou no chão do escritório. A secretária Beatriz estava ajoelhada ao lado dele, segurando um copo d'água e olhando preocupada. A luz forte da ambulância piscava do lado de fora da janela, e ele podia ouvir vozes de paramédicos conversando no corredor. Senhor Roberto, graças a Deus acordou. O senhor desmaiou durante a reunião. Estamos no hospital há 2 horas, Beatriz explicou, ajudando-o a se sentar na maca. Hospital? Roberto tentou focar a visão. Sua cabeça latejava e ele sentia-se completamente desorientado. Como cheguei aqui? O senhor estava falando sobre a obra quando simplesmente caiu. A ambulância trouxe o senhor para o Hospital Santa Cruz. Os médicos disseram que foi estresse emocional extremo. Roberto tentou se lembrar do que havia acontecido. As últimas horas eram uma confusão de imagens. Luana carregando cimento, a cicatriz no queixo, o tique nervoso, a cantiga de ninar. Tudo havia se tornado real demais, emocionante demais para seu coração suportar. Preciso sair daqui, ele disse tentando se levantar da maca. Calma, senhor Roberto. O médico disse que precisa descansar pelo menos até amanhã. Não posso ficar aqui. Tenho coisas importantes para resolver. Nesse momento, a porta do quarto se abriu e uma jovem vestindo o uniforme de limpeza entrou empurrando um carrinho. Roberto olhou distraído, mas quando seus olhos encontraram o rosto da pessoa, sentiu o mundo girar novamente. Era Luana. Boa tarde, ela disse para Beatriz, sem notar Roberto na maca. Vim fazer a limpeza do quarto. Roberto não conseguia acreditar no que estava vendo. Luana trabalhava no hospital também? Como era possível que ela estivesse em todos os lugares que ele ia? Luana? Ele chamou, a voz saindo fraca. Ela se virou e, quando o reconheceu, ficou claramente surpresa. Senhor Roberto, o que está fazendo aqui? Tive um mal-estar no escritório. Trouxeram-me para cá, ele explicou, tentando se sentar melhor na maca. Você trabalha aqui também? Trabalho em 2 empregos. De manhã na construção, à tarde aqui no hospital. Luana respondeu, começando a organizar os materiais de limpeza. Preciso de 2 rendas para conseguir pagar os tratamentos da Dona Maria. Roberto sentiu o peito apertar novamente. Sua filha trabalhava dobrado, se desgastava em 2 empregos pesados, tudo para cuidar de uma mulher que nem era parente de sangue. Enquanto isso, ele tinha dinheiro suficiente para resolver todos os problemas dela sem sequer sentir no orçamento. Posso conversar com você um pouco? Ele pediu. Luana olhou para Beatriz, que discretamente saiu do quarto para dar privacidade aos 2. Claro, mas tenho poucos minutos. Não posso atrasar o serviço. Luana, posso te fazer uma pergunta bem pessoal? Depende da pergunta. Você sonha muito? Sonhos que parecem lembranças, mas você não tem certeza se são reais? A pergunta pegou ela completamente desprevenida. Luana parou de limpar e olhou diretamente para Roberto, uma expressão estranha no rosto. Como você sabe disso? Por que você me contou que tinha memórias confusas da infância? Queria entender melhor. Sim, eu sonho, ela admitiu, sentando-se na cadeira ao lado da maca. Sonhos muito vívidos. Às vezes acordo com a sensação de que são lembranças reais, mas Dona Maria sempre diz que é só imaginação. Que tipo de sonhos? Luana hesitou, como se estivesse decidindo se podia confiar nele. Sonhos com uma casa grande, com um jardim cheio de flores. Um homem alto que me carregava no colo e cantava para mim. Uma mulher de cabelos longos que fazia panquecas no domingo. Roberto teve que segurar as lágrimas. Ela estava descrevendo perfeitamente a vida que tinham juntos antes do desaparecimento. A casa, o jardim que Patrícia cuidava, as panquecas de domingo que eram tradição da família. E esse homem do sonho. Como ele era? Tinha olhos gentis como os seus, Luana respondeu, estudando o rosto dele. É estranho, mas desde que te conheci, os sonhos ficaram mais frequentes. Roberto não conseguia mais conter a emoção.
Pegou a carteira no bolso da camisa e retirou uma foto antiga que sempre carregava consigo. Era ele, Patrícia e Isabela no jardim de casa, num domingo de sol. Isabela tinha 9 anos e sorria para a câmera enquanto segurava uma boneca. "Reconhece alguém nesta foto?" ele perguntou, estendendo a imagem para Luana. Ela pegou a foto e examinou cuidadosamente. Roberto observou sua expressão mudar completamente. Os olhos se arregalaram, a respiração ficou mais rápida e ela começou a tremer levemente. "Esta menina", ela sussurrou. "Por que ela é igual a mim? Porque você é ela, Luana. Você é Isabela, minha filha." O impacto das palavras foi devastador. Luana deixou a foto cair no chão e se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Ficou ali parada, respirando com dificuldade, tentando processar o que havia acabado de ouvir. "Isso é impossível", ela disse sem se virar. "Meus pais tiveram um acidente quando eu era pequena. Dona Maria me contou 1000 vezes. Não tiveram acidente algum. Você desapareceu quando tinha 10 anos. Saiu para comprar pão e nunca mais voltou para casa. Procurei por você durante 11 anos. Você está mentindo!" Luana se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas. "Por que faria isso comigo? Porque é a verdade. Porque você é minha filha e eu nunca parei de te amar." Roberto tentou se levantar da maca, mas ainda estava fraco. "Luana, por favor, deixe-me explicar tudo." "Não quero ouvir mais nada. Você é um estranho maluco que está tentando confundir minha cabeça." Ela correu para a porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. "Pare de me procurar. Pare de aparecer nos lugares onde trabalho. Minha vida já é difícil o suficiente sem ter que lidar com suas fantasias." "Luana, espera." Mas ela já havia saído, deixando Roberto sozinho no quarto com o coração despedaçado. Beatriz entrou poucos minutos depois e encontrou-o chorando descontroladamente. "Senhor Roberto, o que aconteceu?" A moça da limpeza saiu correndo pelos corredores. "Encontrei minha filha, Beatriz. Encontrei Isabela depois de 11 anos, mas ela não acredita em mim." "Como assim, senhor?" Roberto contou tudo para a secretária. O reconhecimento na obra, as semelhanças físicas, os sonhos que Luana tinha, a foto que ela reconheceu. Beatriz escutou tudo em silêncio, com uma expressão de incredulidade crescente. "Senhor Roberto, o senhor tem certeza? Pode ser apenas coincidência." "Não é coincidência, é ela, eu tenho certeza absoluta." "Mas como vou provar se ela não quer nem conversar comigo?" "Talvez devesse investigar essa Dona Maria que criou ela. Descobrir como encontrou a menina, se tentou procurar a família." Roberto assentiu. Era exatamente o que precisava fazer. "Beatriz, quero que contrate o melhor detetive particular do país. Preciso de todas as informações sobre Luana Silva e sobre essa Dona Maria. Faço isso hoje mesmo, senhor. E uma coisa mais importante, descubra onde elas moram. Preciso conversar com essa senhora pessoalmente." 2 horas depois, Roberto recebeu alta médica e foi direto para casa. Durante toda a noite, ficou olhando fotos de Isabela, comparando com as lembranças de Luana. Cada detalhe confirmava sua certeza. O formato dos olhos, a curvatura do sorriso, até mesmo a forma como franzira a testa quando pensava. No dia seguinte, Beatriz ligou com informações do detetive. "Senhor Roberto, encontramos o endereço. Elas moram em um conjunto habitacional na Zona Leste. Dona Maria Conceição Santos, 65 anos, trabalhou a vida toda como doméstica." "Mais alguma coisa?" "Sim." O detetive conversou com vizinhos. Todos confirmam que Dona Maria apareceu no bairro há 11 anos com uma menina de mais ou menos 10 anos. Disse que era sobrinha órfã que veio morar com ela. Roberto sentiu um misto de alívio e ansiedade. As informações batiam perfeitamente com o cronograma do desaparecimento de Isabela. "Senhor Roberto, tem mais uma coisa." O detetive descobriu que Dona Maria está internada no Hospital São Judas desde ontem. Problema sério de saúde. Roberto não hesitou. "Prepare o carro, vamos para lá agora." Durante o trajeto até o hospital, Roberto ensaiou mentalmente o que diria para Dona Maria. Como abordar uma mulher que possivelmente sabia a verdade sobre sua filha? Como convencê-la a falar sem soar ameaçador? Chegando ao Hospital São Judas, Roberto se dirigiu diretamente à recepção. "Vim visitar Maria Conceição Santos. Quarto 312, terceiro andar. Mas só familiares podem entrar."
Um amigo da família. Roberto subiu para o terceiro andar com o coração acelerado. Quando chegou ao quarto 312, viu Luana sentada ao lado da cama onde uma senhora idosa dormia conectada a vários aparelhos. Luana levantou os olhos quando ele entrou e sua expressão mudou imediatamente para raiva. O que está fazendo aqui? Como descobriu onde estávamos? Preciso conversar com Dona Maria. Ela não pode conversar com ninguém. Está sedada por causa da condição dela. Roberto olhou para a mulher na cama. Era uma senhora negra, de feições suaves, que mesmo dormindo transmitia bondade. Luana, preciso que você me escute. Não quero escutar nada. Você não tem direito de aparecer na nossa vida e inventar histórias malucas. Não são histórias. Posso provar tudo. Como? Roberto respirou fundo. Teste de DNA. Se você realmente for minha filha, a ciência vai comprovar. Se não for, prometo que nunca mais apareço na sua vida. Luana ficou em silêncio por alguns segundos, claramente pensando na proposta. E se der positivo? Aí conversamos sobre o que fazer a partir daí. Sem pressão, sem obrigações. Só a verdade. Está bem, ela disse finalmente. Mas se der negativo, você some da minha vida para sempre. Combinado. Roberto saiu do hospital com uma mistura de esperança e terror. Em poucos dias, saberia definitivamente se havia encontrado Isabela ou se estava apenas projetando seus desejos em uma estranha que se parecia com sua filha. Mas no fundo do coração, ele já sabia qual seria o resultado. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Roberto. Ele não conseguia se concentrar em nada, não comia direito, não dormia. Ficava andando pela casa como um fantasma, olhando o telefone a cada 5 minutos, esperando a ligação do laboratório. O exame de DNA havia sido coletado na terça-feira e o resultado sairia na sexta-feira pela manhã. Beatriz tentava manter a rotina do escritório funcionando, mas era impossível fazer Roberto focar em qualquer reunião ou decisão empresarial. Sua mente estava completamente ocupada com uma única possibilidade: ter encontrado Isabela depois de 11 anos de busca desesperada. Na quinta-feira à noite, Roberto foi até o Hospital São Judas novamente. Precisava ver Luana, mesmo que fosse apenas de longe. Encontrou-a no corredor, conversando com uma enfermeira sobre o estado de Dona Maria. Como ela está? Roberto perguntou, se aproximando discretamente. Luana se virou, claramente surpresa por vê-lo ali. Estável, mas os médicos dizem que vai precisar de cuidados especiais quando receber alta. Posso ajudar com os custos do tratamento. Já disse que não quero sua ajuda, ela respondeu, mas sem a agressividade dos dias anteriores. Parecia mais cansada que irritada. Luana, independente do resultado do exame, você é uma pessoa boa que está passando por dificuldades. Não tem nada de errado em aceitar apoio. Por que você se importa tanto comigo? Roberto olhou nos olhos dela, tentando transmitir toda a verdade que sentia no coração. Porque você me lembra que ainda existe bondade no mundo. Porque ver você cuidando de Dona Maria com tanto carinho me faz ter esperança na humanidade. Você fala como se me conhecesse há anos. Talvez eu conheça sim. Luana ficou em silêncio por alguns segundos, estudando o rosto dele. Roberto, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se o exame der positivo, o que você espera que aconteça? Que eu saia correndo para seus braços e finja que os últimos 11 anos não existiram? A pergunta atingiu Roberto como um soco no estômago. Ele nunca havia pensado realmente sobre isso. Em seus sonhos, ele encontraria Isabela e tudo voltaria ao normal magicamente. Mas Luana não era mais a menina de 10 anos que havia desaparecido. Ela era uma adulta com vida própria, responsabilidades e vínculos emocionais com outras pessoas. Não espero nada além de uma chance de te conhecer de verdade, ele respondeu honestamente. Se você for mesmo minha filha, perdemos 11 anos juntos. Não posso recuperar esse tempo, mas posso tentar construir uma relação nova. E se eu escolher continuar minha vida como está? Aí vou respeitar sua escolha e ficar feliz sabendo que você está bem. Luana assentiu lentamente. Pelo menos você não está criando expectativas malucas. Aprendi que expectativas malucas só causam frustração. Na sexta-feira de manhã, Roberto estava no escritório desde as 6 horas, esperando a ligação do laboratório. Às 9 em ponto,
O telefone tocou. Senhor Roberto Silva, aqui é do Laboratório Genética Avançada. Os resultados do exame de paternidade estão prontos. Roberto sentiu o coração parar. Pode me dar o resultado por telefone? Posso sim, senhor. O exame confirma com 99,9% de certeza que existe relação de paternidade entre o senhor e a jovem Luana Silva. Roberto teve que se sentar. As pernas simplesmente pararam de funcionar. Depois de 11 anos, finalmente tinha a confirmação científica de que havia encontrado Isabela. Senhor, está me ouvindo? Sim, obrigado. Muito obrigado. Roberto desligou o telefone e começou a chorar. Não era tristeza. Era puro alívio misturado com uma alegria indescritível. Sua filha estava viva, estava bem, estava trabalhando honestamente para sustentar alguém que amava. Isabela havia se tornado uma mulher íntegra e corajosa. Beatriz entrou na sala e encontrou Roberto soluçando na cadeira. Senhor Roberto, o que aconteceu? É ela, Beatriz. Luana é realmente minha filha. Meu Deus, como vai contar para ela? Vou ao hospital agora. Ela merece saber a verdade. Roberto chegou ao Hospital São Judas com o coração acelerado. Encontrou Luana no quarto de Dona Maria, que finalmente estava acordada e consciente. Luana, preciso falar com você, ele disse da porta. Chegou o resultado? Chegou. Luana se levantou lentamente, claramente nervosa. E então, o exame confirma. Você é minha filha. O impacto da notícia foi devastador. Luana se apoiou na parede, respirando com dificuldade. Dona Maria, que estava ouvindo tudo da cama, fez uma expressão de pânico total. Não, a senhora sussurrou. Não pode ser verdade. Roberto se aproximou da cama. A senhora sabia, não sabia. Sabia quem era Luana quando a encontrou. Dona Maria começou a chorar desesperadamente. Eu sabia que ela tinha família. Estava perdida, assustada, chamando por papai, papai no meio da rua. Tentei procurar quem eram os pais dela. Como assim tentou? Luana perguntou, ainda em choque. Levei você na polícia, menina. Fizemos boletim de ocorrência, colocamos sua foto nos jornais locais. Ninguém apareceu para te buscar por semanas. Roberto franziu a testa. Isso é impossível. Eu procurei em todas as delegacias, todos os jornais, todos os hospitais. Em que bairro a senhora morava naquela época? Beatriz perguntou. Cidade Tiradentes, na Zona Leste, bem longe do centro. Roberto entendeu imediatamente o que havia acontecido. Sua busca havia se concentrado nas áreas centrais e nos bairros de classe média, onde acreditava que Isabela poderia ter sido levada. Nunca imaginou procurar nas periferias mais distantes. Dona Maria, Luana disse, a voz trêmula. Por que nunca me contou isso? Por que inventou a história do acidente dos meus pais? Por que você era só uma criança traumatizada, minha filha? Chorava toda noite pedindo pelos pais. Quando você começou a esquecer e se acostumar comigo, achei melhor deixar como estava. Mas eu cresci, virei adulta. Por que continuou mentindo? Porque tinha medo de te perder, Dona Maria confessou entre lágrimas. Você era tudo o que eu tinha na vida. Nunca tive filhos, nunca me casei. Quando você apareceu, foi como se Deus tivesse me dado uma filha. Roberto sentiu uma mistura de raiva e compreensão. Por um lado, essa mulher havia mentido para sua filha durante 11 anos. Por outro lado, havia salvado Isabela de uma situação terrível e a criado com amor e dignidade. Luana, ele disse suavemente, sei que é muita informação para processar. Não precisa decidir nada agora. Decidir o quê? Ela perguntou, ainda olhando para Dona Maria com incredulidade. Sobre como quer que seja nossa relação a partir de agora. Luana se sentou na cadeira ao lado da cama, claramente exausta emocionalmente. Eu nem sei quem sou mais. Passei 21 anos sendo Luana Silva, filha órfã criada por Dona Maria. Agora descubro que sou Isabela. Qual mesmo é o seu sobrenome? Silva também. Roberto Silva. Seu nome verdadeiro é Isabela Silva. Isabela Silva. Ela repetiu lentamente, como se estivesse experimentando o som. Não parece meu nome. Você pode continuar sendo Luana se quiser. O nome não importa. O que importa é que você está viva e está bem. Mas eu não estou bem. Luana explodiu. Minha vida inteira foi uma mentira. Tudo que acreditava sobre mim mesma era falso.
Dona Maria tentou falar, mas Luana a interrompeu. E você? Como pôde fazer isso comigo? Como pôde deixar meus pais me procurando todos esses anos? Eu tentei achar eles, menina. Juro por Deus que tentei. Não tentou o suficiente, Luana gritou, levantando-se novamente. Poderia ter ido em mais delegacias, mais bairros, mais jornais. Poderia ter colocado cartazes na rua. Roberto se aproximou dela. Luana, por favor, se acalme. Não me mande me acalmar. Você não faz ideia de como é descobrir que sua vida inteira foi baseada em uma mentira. Você tem razão. Não faço ideia. Mas sei como é passar 11 anos procurando por alguém que ama e não encontrar. Luana olhou para ele com lágrimas nos olhos. Como era a nossa vida antes? Como eu era quando criança? Roberto sorriu pela primeira vez em dias. Você era uma menina alegre, curiosa, teimosa. Adorava plantas e bichos. Queria ser veterinária quando crescesse. Fazia perguntas sobre tudo, nunca ficava quieta. E minha mãe? A pergunta atingiu Roberto em cheio. Sua mãe não resistiu à sua perda. Ela adoeceu de tristeza e não está mais conosco. Luana levou as mãos ao rosto, soluçando. Ela faleceu por minha causa? Não foi sua culpa. Foi culpa de quem te levou, de quem te separou da família. Ah, mas quem me levou? Como cheguei na rua onde Dona Maria me encontrou? Ainda não sabemos, mas vamos descobrir. Dona Maria, que havia ficado em silêncio observando a conversa, finalmente falou. Luana, quando te encontrei você estava suja, com fome, assustada. Tinha sinais de restrição e muito medo. Roberto sentiu uma fúria subir pelo peito. Alguém havia sumido com sua filha, a mantido presa e depois a abandonado na rua. Você levou ela ao médico? Fez exames? Levei sim. O médico disse que ela estava desnutrida e traumatizada, mas fisicamente estava bem. Fez um relatório que entreguei na polícia junto com o boletim de ocorrência. Ainda tem cópia desse relatório? Tenho. Guardei todos os papéis da época. Roberto se virou para Beatriz. Quero todos esses documentos. Vamos descobrir exatamente o que aconteceu 11 anos atrás. Luana se aproximou da cama e pegou a mão de Dona Maria. Mesmo com toda essa mentira, eu te amo. Você me criou, me deu carinho, me ensinou valores. Isso não vai mudar. E eu te amo mais que tudo neste mundo, minha filha. Mas agora preciso conhecer minha história verdadeira. Preciso entender quem sou realmente. Roberto se emocionou ao ver a maturidade e sabedoria da filha. Mesmo em meio ao choque e à confusão, ela conseguia separar o amor verdadeiro das mentiras necessárias. Luana, ele disse, quero que saiba que não tenho pressa. Não quero forçar nada. Só quero uma chance de construir uma relação nova entre nós. Eu também quero isso, ela respondeu. Mas vai levar tempo. Preciso processar tudo isso. Temos todo o tempo do mundo. Pela primeira vez em 11 anos, Roberto Silva sentiu que sua família estava se reconstruindo. Seria diferente, seria novo, mas seria real. E isso era tudo o que importava. Uma semana se passou desde a revelação do DNA. Roberto havia dado espaço para Luana processar a informação, mas a ansiedade estava consumindo ele por dentro. Todas as manhãs, acordava pensando na filha, se perguntando como ela estava lidando com a descoberta de que sua vida inteira havia sido construída sobre um equívoco. Naquela quinta-feira, decidiu que não aguentava mais esperar. Precisava ver Luana, conversar com ela, entender quais eram os próximos passos. Dirigiu até a obra onde ela trabalhava, mas descobriu que havia pedido afastamento desde segunda-feira. Ela disse que precisava cuidar da senhora que estava no hospital, explicou Marcos, o colega de trabalho. Não deu previsão de quando volta. Roberto seguiu direto para o Hospital São Judas. Encontrou Luana no corredor da UTI, conversando com um médico. Ela parecia exausta, com olheiras profundas e roupas amarrotadas de quem havia dormido na cadeira do hospital. Como está Dona Maria? Roberto perguntou, se aproximando discretamente. Luana se virou e ele pôde ver nos olhos dela uma mistura de alívio e tristeza. Piorou bastante. Os médicos dizem que é questão de tempo. A condição dela é mais séria do que imaginávamos. Sinto muito. Posso ajudar com alguma coisa? Não sei se deveria aceitar sua ajuda. Ela respondeu honestamente. Ainda estou tentando entender quem você é na minha vida. Sou seu pai. Independente de qualquer coisa, sou seu pai. E quero estar aqui para você.
Luana o olhou por alguns segundos. Roberto, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Quero ver onde eu morava antes. Quero conhecer minha vida de verdade. Roberto sentiu o coração acelerar. Tem certeza? Pode ser emocionalmente difícil. Preciso fazer isso. Preciso entender quem era Isabela para poder decidir quem quero ser agora. No dia seguinte, Roberto levou Luana até a mansão no Morumbi. Durante todo o trajeto, ela ficou em silêncio olhando pela janela, claramente nervosa. Quando chegaram ao portão da casa, ela parou de respirar. É aqui? É aqui que você cresceu até os 10 anos. A mansão era imponente, com jardins bem cuidados e uma arquitetura clássica. Luana observou tudo com uma expressão de espanto misturada com nostalgia. Eu sonhava com esta casa, ela sussurrou. Exatamente com esta casa. Roberto a guiou pela casa mostrando cada cômodo. A sala onde ela assistia desenhos animados, a cozinha onde Patrícia fazia panquecas de domingo, o escritório onde Roberto trabalhava enquanto ela brincava no chão. Quando chegaram ao quarto de Isabela, Luana parou na porta. O ambiente estava exatamente como ela havia deixado 11 anos atrás. Cama com lençóis rosa, bichos de pelúcia organizados na estante, mesa de estudos com lápis de cor ainda espalhados. Você preservou tudo, ela disse, entrando lentamente no quarto. Não conseguia mexer em nada. Era como se você fosse voltar a qualquer momento. Luana se aproximou da escrivaninha e pegou um caderno que estava aberto. Era um diário que ela mantinha quando criança. Começou a ler em voz alta. Querido diário, hoje papai me ensinou a plantar rosas no jardim. Ele disse que quando eu crescer, vou ser a melhor jardineira do mundo. Mamãe fez aqueles biscoitos gostosos de chocolate. Acho que sou a menina mais feliz do mundo. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Eu era realmente feliz aqui. Era a menina mais alegre que já conheci. Luana continuou folheando o diário, lendo trechos que despertavam memórias adormecidas. Quando chegou à última página escrita, sua expressão mudou completamente. Roberto, olha isso. A última entrada é do dia antes de eu desaparecer. Roberto se aproximou enquanto ela lia. Querido diário, amanhã papai vai me levar para comprar pão na padaria nova. Ele disse que posso escolher qualquer doce que quiser. Estou muito animada. Depois vamos ao parque. Acho que vai ser o melhor domingo da minha vida. O silêncio que se seguiu foi devastador. Roberto lembrava perfeitamente daquele sábado. Isabela estava animada para a saída do domingo, mas no sábado à noite ele recebeu uma ligação de trabalho urgente e cancelou o passeio. Foi Patrícia quem levou Isabela para comprar pão na manhã de domingo. Eu deveria ter ido com você, ele disse, a voz embargada. Se não tivesse cancelado o passeio, nada disso teria acontecido. Não foi sua culpa. Foi sim. Priorizei trabalho em vez da minha filha. Se tivesse ido junto, você nunca teria desaparecido. Luana se virou para ele. Roberto, posso te contar uma coisa? Nos últimos dias, algumas memórias voltaram. Lembro de ter saído de casa naquele domingo. Lembro de estar na padaria escolhendo doces. E depois? Depois fica confuso. Lembro de alguém me chamando na rua, dizendo que minha mãe havia passado mal e estava no hospital. Entrei no carro porque a pessoa disse que ia me levar para ver ela. Roberto sentiu uma raiva profunda subir pelo peito. Alguém usou sua preocupação com a Patrícia para te roubar. Deve ter sido isso. Mas depois dessa memória, só lembro de acordar na rua onde Dona Maria me encontrou. Todo o meio-tempo desapareceu da minha cabeça. Talvez seja melhor assim. Talvez sua mente esteja te protegendo de lembranças traumáticas. Eles passaram o resto da tarde explorando a casa. Roberto contou histórias de cada cômodo, cada tradição familiar, cada momento especial que haviam vivido juntos. Luana absorvia tudo com uma fome emocional de quem estava redescobrindo sua própria identidade. No final da tarde, foram visitar o túmulo de Patrícia. Era um jazigo simples, mas bem cuidado, com flores frescas que Roberto levava toda semana. Ela era linda, Luana disse, olhando a foto no túmulo. Era a mulher mais doce do mundo. Você puxou o temperamento forte dela. Como ela lidou com meu desaparecimento? Roberto hesitou. A verdade era dolorosa, mas Luana merecia saber. Ela nunca se conformou. Gastamos grande parte da nossa fortuna contratando detetives, colocando anúncios, oferecendo recompensas. Quando o dinheiro acabou, ela começou a sair sozinha procurando por você. E depois? Depois ela adoeceu. Depressão profunda.
Parou de comer, de dormir, de viver. 3 anos depois do seu desaparecimento, o coração dela simplesmente parou de funcionar. Luana se ajoelhou diante do túmulo e começou a chorar. Mamãe, me perdoa por não ter voltado para casa. Me perdoa por ter causado tanta dor. Roberto se ajoelhou ao lado dela. Ela te perdoaria em 1 segundo. Tudo o que ela queria era saber que você estava bem. Será que ela pode me ver agora? Será que sabe que nos encontramos? Tenho certeza que sim. E tenho certeza que está feliz. Voltaram para casa em silêncio. Luana estava claramente exausta emocionalmente, processando 11 anos de vida perdida em um único dia. Quando chegaram na mansão, ela se virou para Roberto. Posso ficar aqui hoje? No meu quarto antigo? Claro. Esta sempre foi sua casa. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ficou acordado ouvindo os sons da casa que não ouvia há 11 anos. Passos pelo corredor, água correndo no banheiro, a porta do quarto se abrindo e fechando. Sua filha estava em casa. De madrugada, ouviu alguém chorando baixinho. Levantou-se e foi até o quarto de Isabela. Encontrou Luana sentada na cama, segurando um ursinho de pelúcia. Está tudo bem? Lembro dele, ela disse, mostrando o ursinho. Lembro de dormir abraçada com ele toda noite. Lembro da sua voz me contando histórias antes de dormir. Roberto se sentou na beirada da cama. Quer que eu conte uma história agora? Quero. Pela primeira vez em 11 anos, Roberto contou uma história de ninar para sua filha. Quando terminou, Luana estava dormindo pacificamente, abraçada ao ursinho de pelúcia. Roberto a cobriu com carinho e sussurrou: Bem-vinda de volta para casa, minha filha. Mas no fundo do coração, ele sabia que ainda havia muito a ser resolvido. Luana teria que escolher entre 2 vidas, 2 famílias, 2 identidades. E ele teria que aceitar qualquer decisão que ela tomasse. Roberto acordou com o som de alguém fazendo café na cozinha. Por um momento achou que estava sonhando. Fazia 11 anos que não ouvia esses ruídos matinais em sua casa. Desceu as escadas e encontrou Luana preparando o café da manhã, usando o avental que pertencia a Patrícia. Bom dia, ela disse sem se virar. Espero que não se importe. Achei este avental no armário e lembrei da mamãe usando. Não me importo. Na verdade, fico feliz que você se sinta à vontade aqui. Luana se virou para ele e Roberto notou que ela havia chorado durante a noite. Os olhos estavam inchados, mas havia uma determinação nova em sua expressão. Roberto, preciso voltar ao hospital hoje. Dona Maria está piorando e eu não posso abandoná-la agora. Claro. Quer que eu vá junto? Quero sim. Acho que é hora de vocês 2 conversarem de verdade. O trajeto até o hospital foi tenso. Luana estava claramente preparando-se para uma conversa difícil, enquanto Roberto pensava em como abordar a mulher que havia criado sua filha por 11 anos. Chegando ao hospital, encontraram Dona Maria acordada, mas muito fraca. Quando viu Roberto entrando no quarto, seus olhos se encheram de lágrimas. Senhor Roberto, me perdoe pelo que fiz, ela disse com voz fraca. Sei que não tenho desculpa. Roberto se aproximou da cama. Dona Maria, vim aqui para agradecer, não para cobrar nada. Agradecer? A senhora salvou minha filha. Cuidou dela, amou ela, deu dignidade e valores para ela. Sem a senhora, eu poderia nunca ter encontrado Isabela. Dona Maria começou a chorar mais forte. Mas menti para ela todos esses anos. Separei vocês por egoísmo. Luana pegou a mão da senhora. Dona Maria, você não mentiu por maldade. Mentiu por amor. E foi esse amor que me fez sobreviver. Minha filha, eu tinha tanto medo de te perder. Quando você apareceu na minha vida, foi como se Deus tivesse me dado um presente. Nunca tive nada meu, nunca tive família. Você era tudo o que eu precisava para ser feliz. Roberto sentiu o peito apertar. Podia entender o medo daquela mulher de perder a única pessoa que amava. Dona Maria, posso perguntar uma coisa? Pode. A senhora realmente procurou por nossa família quando encontrou Luana? Procurei sim. Levei ela na polícia do bairro, fizemos boletim, coloquei foto no jornal local, também fui em 2 delegacias próximas. Mas ninguém deu notícia de criança desaparecida. E por que não foi em delegacias do centro da cidade? Porque não tinha dinheiro para passagem. Trabalhava como doméstica, ganhava muito pouco. Gastei minhas economias com os anúncios no jornal. Roberto percebeu que realmente havia sido um mal-entendido trágico.
A busca dele se concentrou nas áreas centrais e nobres, enquanto Dona Maria procurou apenas na periferia onde morava. E depois? Por que parou de procurar? Depois de 3 meses, quando vi que a menina estava se adaptando comigo, que parou de chorar toda noite pelos pais, pensei que talvez fosse melhor deixar como estava. Ela parecia feliz. Luana se sentou na beirada da cama. Dona Maria, preciso que me conte tudo sobre como me encontrou. Preciso entender o que aconteceu. Você estava sentada na calçada da Rua das Flores, perto da feira. Era domingo de manhã cedo. Ainda não tinha movimento. Estava suja, com a roupa rasgada, chorando muito. Eu lembro de algumas coisas agora. Lembro de ter saído de casa com a mamãe para comprar pão. Alguém me chamou na rua. E depois? Roberto perguntou ansioso. Depois fica confuso. Lembro de estar num lugar escuro com medo. Lembro de conseguir sair correndo e ficar perdida nas ruas. Dona Maria assentiu. Quando te encontrei, você repetia que tinha fugido de uns homens ruins. Dizia que eles tinham te levado para longe de casa. Roberto sentiu uma fúria controlada subir pelo peito. Sua filha havia sido pega por criminosos, mantida presa e depois havia conseguido fugir. O trauma havia apagado a maior parte das memórias. Levei você direto para o hospital, Dona Maria continuou. Os médicos disseram que você estava desidratada e assustada, mas fisicamente não tinha ferimentos graves. O psicólogo disse que era amnésia traumática. E você decidiu ficar com ela? No começo foi temporário. Pensei em deixar ela num abrigo, mas ela se agarrava em mim. Não queria que eu fosse embora. Aí eu pensei, que mal pode fazer cuidar dela até aparecer a família? Mas a família nunca apareceu, Luana observou. Nunca apareceu. E você foi se tornando minha filha de coração. Me chamava de vovó, dormia no meu colo, me ajudava em casa. Era a alegria da minha vida. Roberto conseguia entender perfeitamente a situação. Uma mulher solitária havia encontrado uma criança perdida e se apegado emocionalmente. O que começou como um resgate temporário se tornou uma família. Dona Maria, ele disse, quero que saiba que não guardo rancor da senhora. Pelo contrário, sou grato por ter cuidado da Luana com tanto amor. De verdade, de verdade. A senhora fez o que achou melhor com as informações que tinha e criou uma filha maravilhosa. Luana se emocionou ao ver a generosidade do pai. Roberto, posso falar uma coisa? Claro. Eu amo vocês dois. Amo você porque é meu pai verdadeiro e amo Dona Maria porque foi ela quem me criou. Não quero ter que escolher entre vocês. E não vai precisar escolher, Roberto disse imediatamente. Dona Maria faz parte da sua vida, faz parte da sua história. Seria injusto da minha parte exigir que você a abandonasse. Dona Maria olhou para Roberto com incredulidade. O senhor está dizendo que posso continuar fazendo parte da vida da Luana? Estou dizendo que você é família. Pode não ser família de sangue, mas é família de coração. A reação de Dona Maria foi devastadora. Ela começou a chorar com uma força que preocupou até mesmo as enfermeiras. Era um choro de alívio, de gratidão, de emoção pura. Obrigada, Sr. Roberto. Obrigada por não me odiar. Como poderia odiar alguém que salvou minha filha? Luana se levantou e abraçou os dois ao mesmo tempo. Agora eu tenho uma família completa. Um pai que me deu a vida e uma avó que me deu amor quando eu mais precisei. Nesse momento, o médico entrou no quarto para conversar sobre o estado de Dona Maria. As notícias não eram boas. A condição dela estava se deteriorando rapidamente e ela precisaria de cuidados especiais constantes. Quanto tempo? Roberto perguntou diretamente. Difícil precisar. Talvez algumas semanas, talvez poucos meses. Luana se desesperou. Doutor, pode fazer alguma coisa? Qualquer tratamento? Podemos fazer ela confortável, sem dor, mas a condição dela é irreversível. Roberto tomou uma decisão imediata. Doutor, quero transferir ela para o melhor hospital particular da cidade. Quero que tenha todos os cuidados possíveis. Senhor Roberto, não precisa... Luana tentou protestar. Preciso sim. Dona Maria merece o melhor tratamento disponível. 2 horas depois, Dona Maria estava sendo transferida para o Hospital Albert Einstein, onde teria um quarto privado e uma equipe médica especializada. Durante o trajeto na ambulância, ela segurou a mão de Luana. Minha filha, agora posso partir em paz. Sei que você tem uma família que vai cuidar de você. Não fale assim, Dona Maria.
Você vai melhorar. Não vou, menina. E está tudo bem. Tive 11 anos maravilhosos sendo sua avó. Foi mais felicidade do que eu merecia. Roberto, que estava no banco da frente da ambulância, se virou para elas. Dona Maria, quero fazer uma proposta. Que proposta? Quero que venha morar conosco. Na mansão há quartos de empregada que podem ser transformados numa suíte confortável. Luana pode cuidar da senhora e eu garanto todo o tratamento médico necessário. Dona Maria arregalou os olhos. O senhor está falando sério? Completamente sério. Luana precisa de tempo para se adaptar à nova realidade. Seria bom para ela ter você por perto durante essa transição. E depois, quando eu... Ela não conseguiu terminar a frase. Depois você terá partido sabendo que Luana está bem cuidada e amada. Naquela noite, Roberto, Luana e Dona Maria jantaram juntos na mansão pela primeira vez. Era uma cena que ninguém poderia ter imaginado. O milionário, a operária que descobriu ser sua filha e a mulher simples que as havia criado, unidos por um amor que transcendia classes sociais e diferenças. Sabe de uma coisa? Luana disse olhando para os dois. Pela primeira vez na vida me sinto realmente completa. Roberto sorriu. Eu também, minha filha. Eu também. 3 meses se passaram desde que Dona Maria havia se mudado para a mansão. A casa, que por 11 anos foi um mausoléu silencioso, agora vibrava com conversas, risadas e a rotina de uma família reunida. Luana havia voltado ao trabalho na construção, mas agora como supervisora de obras, posição que Roberto criou especialmente para ela. Ele queria que a filha aprendesse o negócio de baixo para cima, com dignidade e merecimento. Naquela manhã de segunda-feira, Roberto acordou mais cedo que o normal. Havia algo diferente no ar, uma inquietação que não conseguia explicar. Desceu para a cozinha e encontrou Luana preparando café, como fazia todas as manhãs desde que voltara para casa. Bom dia, pai, ela disse. E Roberto ainda se emocionava toda vez que ouvia essa palavra. Bom dia, filha. Como está Dona Maria hoje? Mais fraca. Ontem à noite ela me pediu para chamar o padre. Acho que ela sente que chegou a hora. Roberto assentiu silenciosamente. Nas últimas semanas, todos perceberam que Dona Maria estava se despedindo lentamente. Organizava seus poucos pertences, contava histórias da vida, abençoava Luana repetidas vezes. Você está preparada para isso? Ele perguntou delicadamente. Não sei se alguém fica preparado para perder uma mãe, mas sei que ela está em paz. Conseguiu ver que tenho uma família que me ama. Durante o café da manhã, Dona Maria desceu para a cozinha apoiada numa bengala. Estava visivelmente mais frágil, mas seus olhos brilhavam com uma serenidade que Roberto nunca havia visto antes. Bom dia, minha família, ela disse sentando-se à mesa. Como se sente hoje, Dona Maria? Roberto perguntou. Me sinto completa, senhor Roberto. Completa e grata. Após o café, Roberto saiu para o escritório, mas não conseguia se concentrar em nada. Ligou para Luana por volta do meio-dia. Como está aí em casa? Dona Maria está dormindo muito. O médico disse que é normal. Roberto, posso te pedir uma coisa? Claro. Quero fazer alguma coisa especial para ela. Algo que mostre nossa gratidão por tudo que fez. O que tem em mente? Não sei ainda, mas quero que seja significativo. Essa conversa ficou ecoando na cabeça de Roberto durante toda a tarde. Quando chegou em casa no final do dia, encontrou Luana no jardim, cuidando das rosas que ele havia ensinado Isabela a plantar anos atrás. Luana, tive uma ideia sobre como homenagear Dona Maria. Que ideia? Que tal criarmos um instituto social em nome dela? Um lugar que cuide de crianças abandonadas, que dê amor e oportunidades como ela deu para você? Os olhos de Luana se encheram de lágrimas. Seria perfeito. Ela sempre dizia que cada criança merece uma chance. Então vamos fazer isso. O Instituto Maria Conceição Santos. Eles subiram para contar a novidade para Dona Maria, que estava acordada em seu quarto, olhando pela janela. Quando ouviram sobre o instituto, ela começou a chorar emocionadamente. Vocês fariam isso por mim? Não é por você, Dona Maria, Luana disse. É por causa de você. Você me ensinou que amor verdadeiro é dar oportunidades para quem precisa. E quantas crianças vamos ajudar? Roberto sorriu. Todas que precisarem.
Naquela noite, Dona Maria pediu para os três jantarem juntos no quarto dela. Era uma refeição simples, mas carregada de emoção. Durante a sobremesa, ela pegou uma pequena caixa que guardava na gaveta. Luana, quero te dar uma coisa. Era um anel simples, de ouro, com uma pequena pedra azul. Era da minha mãe, a única coisa de valor que possuo. Quero que seja seu. Dona Maria, eu não posso aceitar. Pode sim, você é minha filha de coração, e quero que se lembre sempre de que foi muito amada. Luana colocou o anel e abraçou Dona Maria com força. Vou usar sempre. 2 semanas depois, numa manhã ensolarada de quinta-feira, Dona Maria não acordou. Luana a encontrou dormindo pacificamente, com um sorriso sereno no rosto e a foto da família toda nas mãos. O velório foi na própria mansão, no jardim que Dona Maria tanto amava. Vieram vizinhos da antiga casa, colegas de trabalho do hospital, funcionários da obra, pessoas simples que haviam sido tocadas pela bondade daquela mulher. Ela partiu feliz, disse Padre José durante a cerimônia. Partiu sabendo que cumpriu sua missão na terra, salvar uma criança e reconstituir uma família. Roberto, que nunca foi religioso, sentiu que aquelas palavras faziam todo sentido. Dona Maria havia sido um instrumento divino para reunir pai e filha. 6 meses depois, o Instituto Maria Conceição Santos foi inaugurado num prédio moderno na zona leste de São Paulo. Era um espaço amplo, colorido, cheio de salas de aula, biblioteca, refeitório e dormitórios para crianças em situação de risco. No dia da inauguração, Roberto e Luana cortaram a fita juntos. Mais de 300 pessoas compareceram, incluindo autoridades, empresários e moradores da comunidade. Este instituto representa tudo que minha segunda mãe acreditava. Luana disse em seu discurso que toda criança merece amor, educação e oportunidades, independente de onde nasceu. E representa também, Roberto completou, que família não é apenas sangue, é amor, cuidado e compromisso com o bem-estar do outro. O instituto começou atendendo 50 crianças, mas rapidamente expandiu. Roberto investiu grande parte de sua fortuna no projeto, criando um modelo que seria replicado em outras cidades. Luana deixou o trabalho na construção para se dedicar integralmente ao instituto. Descobriu ter talento natural para a administração e um coração imenso para trabalho social. 1 ano após a partida de Dona Maria, Roberto e Luana estavam no jardim da mansão, plantando uma roseira branca em homenagem a ela. Pai, posso te contar uma coisa? Sempre. Às vezes me pergunto como teria sido minha vida se não tivesse desaparecido. Se tivesse crescido aqui com você e mamãe. E que conclusão chega? Que talvez eu não fosse a pessoa que sou hoje. Dona Maria me ensinou coisas que uma vida privilegiada talvez não ensinasse. Me ensinou a valorizar cada conquista, a trabalhar duro, a ter empatia com quem sofre. Roberto assentiu. Sua mãe Patrícia sempre dizia que tudo na vida tem um propósito, mesmo as coisas ruins. Você acredita nisso? Agora acredito. Se você não tivesse desaparecido, não teria conhecido Dona Maria. Se não tivesse conhecido ela, não teria aprendido o valor do trabalho e da simplicidade. E se não tivesse aprendido isso, talvez não tivéssemos criado o Instituto. É uma forma bonita de ver as coisas. É a única forma de não ficar amargo com a vida. Naquele momento, uma das crianças do Instituto chegou correndo pelo jardim. Era Miguel, de 8 anos, que havia sido encontrado abandonado numa estação de trem. Tia Luana, tio Roberto, olha o que aprendi na escola. Ele mostrou um desenho colorido de uma família. Um homem, uma mulher, uma senhora idosa e várias crianças, todos de mãos dadas. Quem são essas pessoas, Miguel? Luana perguntou. É minha família, você, o tio Roberto, a vovó Maria que mora no céu e todos os meninos do instituto. Roberto se emocionou. Aquela criança que havia chegado traumatizada e desconfiada, agora se sentia parte de uma família verdadeira. Muito bonito, campeão, ele disse, bagunçando o cabelo do menino. Quer ajudar a gente a plantar essa roseira? Quero sim. Para que serve? Para lembrar sempre das pessoas que amamos, Luana explicou. Enquanto os três plantavam juntos, Roberto refletiu sobre a jornada incrível que havia vivido. 11 anos atrás, havia perdido uma filha e uma esposa. Hoje, tinha uma filha de volta. Uma família estendida de 50 crianças.
e um propósito que dava sentido à vida. Pai, Luana disse enquanto regava a roseira, obrigada por me aceitar como sou, não como você gostaria que eu fosse. Obrigado por me ensinar que família se constrói todo dia, não apenas no DNA. Miguel olhou para os dois. Vocês vão ficar juntos para sempre? Para sempre, responderam em uníssono. E pela primeira vez em anos, Roberto acreditou verdadeiramente que algumas promessas podem ser cumpridas. O instituto cresceu, as crianças cresceram, e a família que começou com uma tragédia se transformou num exemplo de como o amor pode superar qualquer obstáculo. Dona Maria havia partido, mas seu legado vivia em cada criança que encontrava uma segunda chance, em cada família que se reconstituía, em cada ato de amor que multiplicava esperança pelo mundo. A operária que carregava cimento e o milionário que a reconheceu haviam se tornado muito mais que pai e filha. Haviam se tornado parceiros numa missão que honrava a memória de todas as pessoas que os amaram ao longo do caminho. Fim da história. Hay que dejar algo bonito por último. Vamos a buscar ideas. Christmas may not be from here in Hollywood. Ya. ¿Por qué estoy acá? La verdad que estaba acá yo. ¿Cuánta gente queda? Bueno, es que igual llevo caleta. A ver qué dice. El arquitecto no sabe en ciudad. Wow. La mea pega si hacer todo esto. Bueno, parece que las misiones diarias hoy día no las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no sé cómo se hacen. No sé dónde se hacen, así que hoy día no las vamos a hacer. Hoy día nuestra misión va a ser dejar nuestra casa bonita. Decente. Bonita es un lujo, ¿ok? Y que lo vamos a dejar decente. ¿Por qué alguien está peleando con un Synthtrooper? Y verdad que ahora podemos picar como imbéciles porque no estamos en el modpack de terror. Construye un castillo. Mira, mira. Yo... como mira mi skin. Soy Kobeni. Kobeni skin... trabajadora. ¡Ay! Bueno, Kobeni es skin trabajadora, entonces voy a ponerme... Me confundí de lado. Voy a... Au. Voy a ponerme una cafetería. Pero igual una cafetería grande. No sé qué te parece. Pero primero quiero tener mi humilde casita. Y a raíz de esta casita hacer la cafetería. Clipea eso del Fador. Clipea lo que acaba de pasar del Fador. Porque mis mods no están aquí trabajando. Clipéalo y se lo pasáis a la lobby. Aquí hay que trabajar. Laburando, pues laburando. Ya. Ah, qué susto. ¿Qué pasó? No, no te lo puedo creer. Ya, a ver. No veo nada. ¿Tienes antorchas? Antorcha, sí. Ponme, por favor. Ahora. Uf, a ver, está complicado. Perdón. Por acá estoy haciendo un... Por aquí, por aquí. ¿Sale por ahí? Sí, sí. Ok, ok. ¿Y eso? ¿No eras tímida? ¿Me ayudas?
Sí, pero si viene alguien con caballo a asustarme y que después más encima se cae un hoyo, no sé. No sé quién pasa más vergüenza. Calla, calla. Ya, ahí se fue. Era parte, es parte del show. Claro, Espérame. parte del streaming. Dios. Espérame. ¿De qué te ríes? Nada, no, yo, ¿quién se está riendo? Muchas gracias, viajera. Me has salvado. Adiós, adiós. Pues te voy a dar una recompensa. Dime... Bueno... No tengo nada, pero... No importa, no importa. Mira, Toma, yo te carga voy a una dar montura. una recompensa, mira. Toma, Toma, te di una montura. yo te di un pingüino bebé. Cuídalo, cuídalo. ¿Cómo que no lo quieres? Pero si no tengo espacio, agarra... Pero míralo, míralo. Es un pingüino bebé, ¿cómo no lo vas a querer? Ah, bueno, tengo tijeras, tengo un montón de tijeras. Ahí tengo tijeras. Bueno, me voy. Bueno, Listo. Sigo mi adiós. camino. Hasta Que vaya luego. bien. Que no te caigas. Y bueno, hay gente... Y gente. Agradezco que no me haya pasado a mí. Lo bueno es que nos salvó un poco, porque nos regaló una montura. Y nos hace bastante falta. Por si acaso. Loco, no me luce. Vamos. Sí, buena onda. ¿Qué es eso? ¿Por qué está montada en una... The fuck? Listo. Hola. Dale. Dale. Mamita. ¿Tengo comida? Sí, tengo comida, chica. La pregunta ofende. Y sacaba lo que menos le da. A ver, espérate. ¿Estarán viviendo ya? Ya, a ver. Nuestra casa va a ser por aquí, entonces. Bancan chat. Porque igual la gente se dispersó caleta. Mira, mira, ¿y estos qué onda? No, y son los que me habían adoptado, se fueron. Bueno. Menos mal. No me hubiera ido a Colchana con ellos. Es que uno tiene que encontrar el spot perfecto, eso es lo que pasa. Y este spot me parece bastante... Es que la idea es que sea una cafetería que quede como en un lugar místico, y esto me parece bastante místico. Quiero ver el color de esta madera. Es moradita. ¿Podría ser una cafetería morada? En honor a la Seonmi, que en paz descanse porque ya no se stream. Y quiero... madera oscura, pero para allá están ellos. Entonces me da como vergüenza. A ver, ¿esto me sirve?
Ah, pero es tronco normal, pues yo quiero el otro que es oscuro. ¿Esto será tronco normal? Ah, no, este es de jungla, este es como naranja, ¿o no? Este es más feo, a ver. No, este es el que quiero. Voy a deforestar. Caminando, vengan. Sigamos caminando. Lo que yo tengo. Uy, Dios. Ahí está, de día, por fin se está haciendo de día. Hola, soy yo. ¿Aló? Es que sonaba un teclado. Y dije, ¿qué suena? Lo siento. Hola, mucho gusto. Soy yo y mi nula suspensión de ruido. Hola, Ella es, mucho la gusto. ella es la NPC número 1. Ah, hola, supongo.